Há poucos minutos, uma cena inesperada abalou o mundo. Donald Trump bloqueou jornalistas na reunião com Vladimir Zelensky. O silêncio assustador, o som das câmeras se apagando, uma tensão que cortava o ar. Tudo mudou num instante. Trump olhou com frieza, e em uma fala direta, acusou Zelensky de corrupção escondida. Imagine a surpresa de todos ao ouvir isso ao vivo. Pessoas de famílias influentes, bilionários e poderosos todos assistiam sobresparados. Trump, de repente, lançou um ultimato a Zelensky: não toleraria manobras políticas por parte dele. Uma mensagem que parecia uma ameaça velada, um sinal de que algo mais profundo se escondia por trás da fachada civilizada. Você consegue imaginar o que foi dito? Por que Trump agiu assim? Fique até o final desta narrativa. Assista ao vídeo, curta, deixe seu comentário, e perceba como tudo isso se conecta com algo que você nunca imaginou. Zelensky tentou permanecer calmo, mas sua expressão mostrava que algo havia mudado, uma tradição quebrada, um segredo revelado. Não há presos, nem prisões lotadas, nem batalhas públicas. É só uma história complexa, cheia de detalhes, de uma confusão que poucos se atrevem a entender. Donald Trump, com sua mente estratégica, trouxe à tona uma questão assustadora: por que tudo isso agora? A jogada era clara, mas ninguém conseguiu prever seu impacto. Trump tentou interromper o que parecia uma jogada desesperada, mas seu movimento escorregou na margem da dúvida. Qual era sua intenção? Por que escolheu essa forma de agir? As tensões entre regimes, as influências ocultas, tudo parecia uma peça de um quebra-cabeça maior. Trump, embora calculista, foi surpreendido por uma iniciativa já em andamento. Se isso for confirmado, será uma derrota inesperada, uma peça que não poderia estar ali. O cenário se desdobrava com câmeras ligadas, flashes e protocolos rígidos. Zelensky, após seu breve encontro, parecia mais frio, mais calculador. Algo mudou em sua postura, uma nova estratégia que ninguém entendia ao certo. Ele falava pouco, mas sua expressão gritava por respostas. O ar ficava pesado, a tensão, quase palpável. Tudo indicava que um novo jogo começava, e as consequências poderiam ser imprevisíveis. Depois, veio a resposta de Zelensky, tão rápida que deixou todos sem fôlego. Um movimento inesperado, uma decisão que poderia alterar toda a história. E assim, o palco ficou montado para uma batalha que vai muito além do comum. Estamos diante de uma narrativa que revela quem realmente controla o jogo. O silêncio virou ameaça, e o silêncio é mais barulhento do que qualquer grito. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você pensava sobre poder, estratégias e segredos revelados. Tudo parecia estar sob controle, até que algo inesperado aconteceu. Como uma cortina que se abre de surpresas, Zelensky entrou mais rápido do que se imaginava, suas mãos trêmulas segurando o microfone. Uma sensação de tensão no ar, um cheiro de combustível misturado ao ar frio. Era como se o próprio destino ecoasse em cada palavra dita ali, numa luta silenciosa entre uma esperança e um medo profundo. Você consegue imaginar aquela sala? O silêncio cortado pelos passos pesados de quem entende o peso da decisão. E então, tudo se transformou. Zelensky tentou manter a compostura, mas o nervosismo era visível, a tensão crescendo com cada segundo. A voz dele tremia, quase um sussurro, enquanto buscava uma saída na confusão. O gesto de passar a mão pelos cabelos parecia uma tentativa de esconder a dúvida, mas o olhar revelava a batalha interior. Como um quebra-cabeça complicado, a cena jogava com nossas emoções, deixando a sensação de um combate que vai além das palavras. Quem realmente controla o palco nesse jogo de poder? Parece que tudo estava prontinho para um conflito maior. Os sons de passos rápidos e o rangido de portas ao fundo criavam uma atmosfera quase claustrofóbica. A luta era mais que uma simples disputa de palavras, era uma batalha de vontades, de estratégias que escondiam segredos sombrios. Você consegue sentir? O frio na espinha, o ruído de objetos sendo movimentados, o peso do silêncio antes da tempestade? Cada detalhe parece conspirar contra quem tenta entender o que está por vir, como um enigma que desafia toda a lógica. Ao mesmo tempo, Zelensky tentou fazer seu movimento,
mas a tensão aumentava. Ele parecia uma peça de xadrez presa em uma armadilha, suas palavras cortando o ar, buscando uma saída que talvez não existisse. O olhar fixo, os dedos nervosos sobre o tablet, cada gesto carregava um significado oculto, um segredo que poderia mudar tudo. E no fundo, a sensação de que o tempo estava se esgotando, empurrando todos para um limite invisível, um limite que ninguém quer admitir, mas todos sentem. Você está pronto para a decisão final? Porque, neste momento, nada mais será como antes. Recentemente, um evento inesperado abalou o mundo político. Em uma reunião inesperada, Donald Trump fechou a porta para jornalistas ao lado de Vladimir Zelensky. Uma cena carregada de tensão e mistério, onde acusações de corrupção escondida emergiram do nada. Trump enviou um ultimato a Zelensky, deixando claro que não havia espaço para manobras políticas. Mas por que essa postura agressiva? O que realmente aconteceu por trás dessa fachada de poder? A resposta pode mudar tudo o que você sabe sobre essa história. Antes de aprofundar, imagine o som de portas batendo forte, um silêncio pesado e olhos atentos. Zelensky, surpreendido, percebeu que estava diante de uma jogada de mestre de Trump. Uma estratégia que parecia simples, mas escondia uma reviravolta devastadora. Trump não apenas pressionou, ele questionou a integridade de Zelensky em um momento que parecia um confronto direto. E aí, você consegue imaginar o que passou pela cabeça do presidente ucraniano naquele instante? Cada segundo parecia uma eternidade. Você deve estar se perguntando, qual a verdadeira intenção de Trump? Por que essa dureza no momento que deveria ser de diplomacia? A resposta está na política de poder. Trump acreditava que Zelensky tinha algo a esconder, uma sombra que poderia comprometer sua imagem internacional. E mais, ele queria mostrar força, dominância, sem hesitar. Uma jogada arriscada, que poderia destruir qualquer esperança de diálogo aberto. Mas eis o detalhe que ninguém esperava. Nesse jogo de xadrez, quem realmente saiu vitorioso? Ou será que a guerra ainda está longe de acabar? Ainda mais por trás dessa cena. As palavras trocadas, o olhar fixo, o cheiro de tensão no ar, tudo indica que é uma trama muito maior. Uma trama que pode alterar os rumos de uma nação e, quem sabe, do mundo inteiro. Então, o que vem a seguir? Você está preparado para descobrir os segredos que essa reunião esconde? Afinal, a história ainda não terminou. E as próximas jogadas podem surpreender até os mais atentos. Prepare-se, a verdade pode estar prestes a ser revelada. Vamos explorar uma jogada surpreendente na arena internacional que ninguém esperava. Você sentiu o clima pesado, o silêncio tenso, enquanto Zelensky tentava entender o que tinha acabado de acontecer? Imagine a sala, cheia de olhares atentos, quando de repente, tudo mudou de forma inesperada. O que será que esse cenário revela sobre o jogo de poder entre líderes mundiais? Fique até o final para descobrir os detalhes que podem mudar tudo o que você pensava saber. Tudo começou com uma conversa que parecia routine, mas logo se transformou em uma verdadeira batalha de forças ocultas. Zelensky, tentando manter a calma, buscava uma solução, enquanto seus adversários planejavam uma jogada de mestre. Não era apenas uma discussão de estratégias, mas uma batalha de resistência, disfarçada por palavras suaves. Você consegue imaginar a tensão palpável no ar? Cada movimento, cada gesto, escondia uma intenção mais profunda. De repente, uma pausa carregada de significado cortou o silêncio, um momento de reflexão ou de provocação. Zelensky, com sua expressão determinada, quis desafiar o sistema, mas foi surpreendido por uma resposta que mudou tudo. Você consegue sentir o peso da sala, a respiração interrompida, o cheiro de tiros de tensão no ar? Essa reviravolta mostra como um detalhe pode alterar toda uma narrativa. Aonde isso vai nos levar? Qual será o próximo movimento dessa partida de xadrez política? Se pensou que tudo acabaria ali, engana-se. A estratégia oculta começou a emergir, revelando uma complexidade que poucos conheciam. Cada palavra, cada silêncio, carregava um significado mais profundo. Zelensky, com uma expressão de desconcerto,
percebeu que estava preso em uma armadilha. Quem realmente manipula quem? Qual é o verdadeiro jogo por trás das cortinas? A resposta te espera na próxima cena, um espetáculo de intrigas que pode colocar tudo a perder ou a ganhar. Você está preparado para o choque final? No momento exato, algo totalmente inesperado aconteceu. Como se o universo decidir brincar com nossas expectativas, uma reviravolta chocante abalou tudo. Donald Trump, numa atitude surpreendente, fechou as portas para jornalistas durante reunião com Vladimir Zelensky. O que foi que realmente aconteceu ali? Quem saiu por cima? E por que Trump, justamente ele, se comportou dessa forma? Prepare-se para descobrir os detalhes que vão mudar sua visão sobre esse episódio que deixou o mundo de queixo caído. Tudo começou com uma atitude fria, quase desumana. Trump, com uma expressão séria e ressentida, jogou uma acusação pesada na mesa: corrupção escondida. Enquanto todos esperavam uma conversa pacífica, ele simplesmente fechou a porta, negando o acesso à mídia. O ambiente ficou pesado, o silêncio cortante. O que poderia estar por trás daquela atitude radical? Uma ameaça velada? Uma jogada estratégica? Está na hora de descobrir o que realmente se passou por trás daquela porta trancada. No centro desse conflito, Zelensky ficou encurralado, tentando entender a origem daquela decisão. Por que Trump agiu assim, tão de repente? Algo mais profundo estava em jogo. E o que dizer do ultimato que Trump enviou a Zelensky? Uma mensagem clara, mas encoberta de ameaças. Cada palavra carregava peso, cada gesto tinha seu significado oculto. O que Trump realmente quis dizer? Quais segredos estavam por trás daquele convite abrupto? Você vai se surpreender até onde essa história pode chegar. Ao longo de toda essa confusão, Zelensky tentou manter a compostura, mas seu rosto revelou nervosismo e dúvida. As tensões aumentaram. O clima ficou desconfortável. Todos podiam sentir o cheiro de uma manipulação, de uma jogada de poder. Uma estratégia obscura que revela os bastidores de um jogo político sombrio. E qual será o próximo movimento? Quem irá sair vencedor dessa batalha de autonomia e interesses secretos? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina, se você prestar atenção. Cada detalhe desse episódio revela uma trama de interesses, ambições e traições. Enquanto Trump faz suas jogadas, Zelensky representa o papel de peão em uma guerra que ninguém quer admitir. Mas o que realmente está em jogo nesse palco de poder? A liberdade? O controle? Ou algo ainda mais profundo? Prepare-se para uma revelação de tirar o fôlego, que vai revelar lados de figuras públicas que até hoje estavam escondidos. E você, está pronto para descobrir a verdade oculta na sombra desse conflito? O final pode ser mais surpreendente do que qualquer um imaginou. No momento final, tudo que parecia claro virou uma confusão absurda. Uma cena cheia de tensões, palavras cortantes e gestos carregados de emoção. Você consegue imaginar? Uma reunião que deveria ser sobre negociações, mas virou um caldeirão de provocações, provocações que cortam como uma lâmina afiada. Ali, entre os sons abafados dos passos e o sussurrar de vozes tensas, tudo escapa do controle. E o pior? Ninguém sabe exatamente quem puxou o gatilho primeiro. Na sala, uma atmosfera pesada como o ar antes de uma tempestade. Os detalhes fazem a diferença, o cheiro de café frio misturado com a tensão no ar, as mãos trêmulas que tentam esconder a ansiedade, o silêncio que grita mais do que palavras. Cada expressão de rosto era uma batalha, cada olhar trocado carregava uma ameaça velada. E no centro de tudo, uma questão pairava: até onde essa crise pode chegar? Qual será o próximo passo nessa dança perigosa de poder e manipulação? À medida que a conversa se desenrola, uma reviravolta inesperada surge. Uma única frase que muda tudo, deixando a sala em choque. Quem poderia imaginar? Um movimento que parecia frágil, quase desintegrando, agora surpreende com uma jogada de mestre. Como numa peça teatral, os papéis se invertem num instante. O que antes parecia o fim, agora pode ser o começo de algo ainda mais dramático. Você não vai acreditar no que acontece a seguir.
Quer saber? Então continue assistindo, porque o próximo ato vai te deixar sem fôlego. Imagine a cena final, um silêncio ensurdecedor, uma decisão que vai repercutir por muito tempo. Uma escolha que pode mudar o destino de todos envolvidos. E o mais surpreendente? Tudo aconteceu em poucos segundos, como um relâmpago atravessando o céu nublado. A pergunta que fica é: quais segredos ainda estão escondidos por trás desse jogo de máscaras? E quem será o grande vencedor nesta batalha de titãs? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai transformar sua visão sobre tudo isso para sempre. O que acabou de acontecer há apenas 5 minutos, em Floride, foi algo que ninguém esperava. Donald Trump, de repente, decidiu fechar a porta para os jornalistas durante uma reunião com Vladimir Zelensky. O silêncio cortou o ar como uma faca afiada. Imediatamente, surgiram acusações de corrupção escondida. Todos os olhares se voltaram para o palco, enquanto papas, famílias, bilionários, tudo aquilo que parecia sob controle, parecia à beira do caos. Trump, de forma inesperada, deu um ultimato a Zelensky, deixando claro que não tolerava interferências nem manobras que pudessem favorecer seus inimigos. Uma mensagem direta, quase um desafio de quem sabe que o próprio destino pode estar em jogo. O que será que ele quis dizer exatamente? Por que esse clima de tensão tão violenta? Você só descobrirá até o final. Antes que possa imaginar, tudo muda novamente. Assista ao vídeo, deixe seu like, e venha explorar comigo cada detalhe dessa disputa, aqui na linha de frente do poder. E, claro, deixe seu comentário com suas hipóteses. Você nunca viu uma conversa tão carregada de emoções. Vladimir Zelensky, depois de toda essa confusão, saiu mais rápido do que se esperava. Apesar de toda a pressão, pareceu manter uma postura fria, quase que invisível ao olho externo. Mas por dentro, a tensão era palpável. Ele sabia que a situação não era apenas política, era uma batalha de sobrevivência. O que Zelensky queria de Trump? Será que buscava uma proteção ou uma aliança invisível? O que o comunicador ucraniano realmente quis dizer ao responder com tanta calma, analisando toda a situação com uma precisão quase cirúrgica? Quem tinha vantagem nessa jogada de xadrez de altos riscos? E então, surge a pergunta que todos evitam: será que Zelensky conseguiu esconder alguma coisa? Ou está completamente vulnerável, preso em um jogo de interesses tão sujo quanto uma armadilha ofegante? Os sons ao redor, passos pesados, o ar carregado de tensão, o cheiro de nervosismo que paira no ambiente, tudo indicava que a qualquer momento tudo podia desabar. Trump, com sua expressão ainda impassível, parecia jogar um jogo de apostas altas. Sua postura firme, olhos fixos, transmitiam uma mensagem silenciosa: ele sabe exatamente a estratégia que precisa seguir. Mas por dentro, uma dúvida cruel surgia. Ele está realmente no controle? Ou toda essa encenação é apenas uma ilusão? Sua fala era como um sussurro cruel, um desafio velado para Zelensky, uma ameaça neurótica de que a qualquer momento tudo pode mudar. Enquanto isso, Zelensky tenta se manter firme, mas cada palavra dele revela uma inquietação profunda. Afinal, qual será o próximo passo dessa partida de xadrez onde a vitória é incerta? E, então, uma reviravolta inesperada, Trump decide mudar de tática. Sua expressão se suaviza por um instante, como quem revela um segredo que ninguém deveria ouvir. Será que ele está realmente recuando ou apenas armando uma nova jogada? As estratégias ocultas estão mexendo com a esperança de quem observava tudo de longe. No centro do palco, uma batalha silenciosa acontece. Zelensky, mesmo sabendo das armadilhas, tenta persuadir, convencer, mas até onde pode ir? Todo esse teatro de palavras, as mãos tremendo, o frio na espinha. Tudo faz parte de um jogo tão complexo quanto uma teia de aranha, e nesse cenário, a traição está à espreita a cada momento. Se pensarmos bem, todos estão jogando um jogo arriscado. O que realmente está em jogo? Recursos, poder, controle, ou algo ainda mais profundo? E o que Trump realmente quer, além de sua poderosa fachada? Vamos ficar atentos, porque essa história ainda reserva muitas surpresas.
Cada detalhe, cada silêncio, cada olhar que passa de um lado para o outro, é uma peça nesse tabuleiro de xadrez. E no final das contas, quem sairá vencedor? A resposta talvez seja mais obscura do que parece. Há 5 minutos na Flórida, ocorreu um momento chocante que ninguém previa. Donald Trump fechou a porta para jornalistas durante a reunião com Vladimir Zelensky, cara a cara, acusou-o diretamente de um escândalo de corrupção. Papas, famílias, bilhões, tudo já confessado por ele e seus aliados próximos. Trump impôs um ultimato a Zelensky, afirmando que ele não estava preparado para a operação. O que Trump disse e por que ele pode estar pensando em voltar? Escute até o fim. Você ficará petrificado. Zelensky, furioso, interrompeu a conversa. Ele sentiu o ar pesado, carregado de tensão, como se o oxigênio estivesse sendo sugado da sala. O que você quer dizer com isso? Questionou, sua voz tremendo de raiva. Sentiu o suor escorrendo pelas costas, o cheiro de medo misturado ao perfume caro do escritório. Será que Trump entende a traição implícita? Ou ele está jogando para humilhar o líder ucraniano? Zelensky pediu uma explicação clara. Você assiste a tudo, ouve tudo. O conflito explodiu como uma bomba silenciosa. Trump respondeu calmamente, mas o tom cortava como uma lâmina afiada. Ele não é um político qualquer, é um homem que construiu impérios. E Zelensky, naquela pausa tensa, se perguntava se sua aliança ruiria ali. Trump continuou, jogando fatos na cara. Você arriscou a tempos seguidos. Vê o que fez com seus aliados? O som da mesa rangendo sob os punhos cerrados ecoava, e o aroma de café frio pairava no ar. Ele terminou com uma pergunta chocante. Será que Zelensky traiu até seus irmãos de armas? Isso é o começo do fim ou apenas uma lição dolorosa? Quando Trump revelou a corrupção, algo mudou para sempre, e ninguém saiu ileso. Continuando de onde parou, com Zelensky atordoado pelo ultimato de Trump, a discussão ganhou um tom pessoal e amargo. Trump, com o rosto impassível, sentiu o calor subir ao pescoço, como se o fogo interno queimasse. Você não entende o que arriscou, provocou, e Zelensky respondeu com frases curtas, tentando defender sua integridade. O ar estava frio, quase gelado, contrastando com a raiva fervendo dentro deles. Trump lembrou da agressão da Rússia, acusando Zelensky de cometer o mesmo erro. Você trouxe guerra para seu povo, e agora quer ajuda infinitamente. Era uma humilhação direta, mas Trump não parou. Zelensky tentou explicar a promessa de apoio, citando nomes de aliados que traíram. Trump riu baixinho, um som rouco que ecoou dolorosamente. A história já provou, sem garantias, tudo desmorona. Ele sentiu a textura áspera da mesa sob as mãos, um lembrete de que nada era suave ali. Você já imaginou um líder derrubado por suas próprias palavras? Quando Trump disse que Putin poderia ser o único caminho para a paz, o clímax chegou. Será que sua luta é inútil? Era a reviravolta chocante que ninguém esperava, e o terror começou a se infiltrar no coração de Zelensky. De imediato, depois da revelação devastadora de Trump sobre a possível aliança com Putin, Zelensky sentiu o coração acelerando, como se um tambor soasse em seu peito. Você permitiria isso? Questionou retoricamente, mas Trump, com um sorriso irônico grudado no rosto, apenas respondeu, se você continuar perdendo, sim. O cheiro de uísque no hálito de Trump misturava-se ao ar viciado da sala, criando uma náusea invisível. Trump lembrou-se de problemas políticos passados, dizendo que Zelensky era como um rei caído sem trono. Você arriscou tudo, e agora reclama. Era uma provocação que doía como uma picada de abelha. Zelensky tentou contra-argumentar, falando de lealdades perdidas, mas Trump rebateu com fatos crus. Sem paz, sua nação sofrerá ainda mais. Ele sentiu a ponta dos dedos formigando de ansiedade, esperando o golpe final. Isso é o fim da amizade ou o início de uma guerra maior? Quando Trump questionou se Zelensky estava pronto para capitular, tudo desabou. Você acha que o mundo esperará para sempre? A humilhação era palpável, e Zelensky sabia que uma decisão irreversível estava por vir. Avançando da dúvida intensa sobre capitulação,
Com o ultimato de Trump pairando no ar como uma nuvem negra, Zelensky pressionou. Você realmente acha que isso nos salvaria? Trump, impassível, sentiu o gosto amargo da verdade na ponta da língua. Você ouviu o que disse, continuou Zelensky, tentando inverter o jogo, mas Trump respondeu friamente, não lute contra o inevitável. O som de relógios tic-tac na sala aumentava a pressão, enquanto o cheiro de couro das cadeiras evocava lembranças de negociações perdidas. Trump falou de quantidade de vidas sacrificadas. Por que arriscar mais? Perguntou retoricamente, humilhando o oponente com comparações a derrotas históricas. Zelensky sentiu o frio nas mãos, como se o sangue estivesse gelando. Você jamais imaginaria tal traição de um aliado? Quando Trump revelou que uma mudança de postura poderia salvar milhões. A reviravolta chocou. Será que Zelensky desistirá antes do fim? Era o ponto de ruptura, onde lealdades ruem e o medo domina, levando a um confronto emocional avassalador. Prosseguindo da crise aberta sobre vidas e sacrifícios, com o confronto atingindo seu ápice, Trump lançou uma última provocação. Você continuará arriscando tudo por causas perdidas? Zelensky, com a voz embargada, retrucou. E se eu provar o contrário? O ar estava carregado de eletricidade, o cheiro de suor e tensão permeando tudo. Trump lembrou dos bilhões já investidos, dizendo que o ultimato era matemático. Sem mudança, é derrota garantida. Ele sentiu a rigidez da cadeira como uma prisão invisível. Isso é justiça ou pura vingança? Quando Trump questionou a corrupção confessada, uma humilhação nova surgiu. Você submergiu na lama de mentiras próprias. A emoção transbordou, e a dúvida se instalou. Será que a volta de Trump significa redenção ou ruína total? Na sequência do questionamento profundo sobre corrupção e derrotas inevitáveis, Zelensky desafiou. Você assiste a tudo nossos problemas? Trump, com um sorriso acentuado, respondeu, sim, e isso inclui a política mais difícil. O som de passos ecoando no corredor lembrava o tempo fugindo, e o aroma do café feito horas atrás era reconfortante e irônico. Ele acusou Zelensky de riscos além do suportável. Você já trouxe guerra para si mesmo. Era uma lição cruel, mas necessária. Zelensky tentou defender, referindo-se a aliados traidores. Trump sentiu o pulso acelerando, como um tambor de guerra. Você acha que mentiras salvarão nações? Quando Trump disse que a realidade não minta, a reviravolta virou o jogo. Será que isso muda tudo? O clímax emocional atingiu o auge, com lealdades balançando na beira do abismo. Continuando do desafio sobre assistir e mudanças reais, com as emoções à flor da pele, Trump finalizou. Você quer matemática ou realidade? Zelensky, pressionado, disse, a realidade dói. O ar frio da sala contrastava com o calor da ira, e o cheiro de couro novo nas poltronas parecia uma ilusão de conforto. Trump lembrou dos problemas políticos antigos, dizendo que nada muda com promessas vazias. Sem perdas, o tédio toma conta provocou. Ele sentiu a madeira fria da mesa sob os dedos, um toque de realidade dura. Isso é derrota inevitável ou o nascimento de uma nova aliança? Quando Trump revelou que Putin poderia ser o interlocutor, o choque final veio. Você trocaria liberdade por paz. Era a humilhação máxima, onde heróis caem e inimigos fascinam, transformando o encontro em um monólogo doloroso. Zelensky, agora com o coração apertado, sabia que tudo terminaria em uma decisão devastadora. Avançando da possibilidade chocante de troca por paz, com o encontro chegando ao ápogon agonizing, Zelensky implorou, você garantirá nossa sobrevivência? Trump, inabalável, replicou, não, se continuar insistindo. O som de respiração pesada enchia o silêncio, e o aroma de determinação mista à derrota pairava como neblina. Ele falou de capital e perdas reais. A Rússia avançará se não houver mudança. Trump sentiu o peso da responsabilidade, como uma carga invisível. Você temeu um líder abandonando seus ideais? Quando Zelensky questionou sobre mudanças necessárias, a reviravolta inesperada ocorreu. Será que Trump admitirá fraquezas mútuas? A tensão cresceu, levando a uma reflexão profunda sobre lealdades e traições imperdoáveis. Choque após choque,
na sequência de dúvidas sobre garantias e avanços russos, Trump esclareceu: "Você não vê o quadro completo." Zelensky, confuso, respondeu: "Então explique." O ambiente estava gelado, com o som de papel sendo dobrado desafiando o silêncio, e o cheiro de poeira antiga desencadeando memórias amargas. Trump lembrou de acordos quebrados, dizendo que Zelensky precisava mudar para sobreviver. Falta de opção leva ao desastre. Ele sentiu a aspereza do papel na mão, um sinal de evidências tangíveis. Isso é humilhação ou verdade libertadora? Quando Trump revelou sua visão da matemática da guerra, um fato chocante surgiu: você sacrificará bilhões por orgulho. A emoção esvaziou a sala, forçando uma pausa dolorosa antes do fim incerto. Zelensky, esmagado, questionava se tudo era apenas fachada. Do confronto sobre opções e desastres iminentes, mergulhando mais fundo na matemática amarga da guerra, Trump insistiu: você entende a possibilidade de capitulação? Zelensky, exausto, murmurou: não, sem isso. O ar estava rarefeito, o som de batidas cardíacas ecoando internamente, e o cheiro de esperança perdida evocava tristeza profunda. Trump questionou promessas vazias, dizendo que realidades mudam tudo. Sem dinheiro, não há defesa. Ele sentiu a textura dura do tecido da poltrona, um conforto falso. Você imaginou um aliado transformando-se em juiz? Quando Zelensky desafiou sobre esperanças perdidas, a reviravolta final chocou. Será que Trump revelará um plano secreto? As emoções explodiram, traçando o caminho para uma conclusão devastadora. Zelensky, agora devastado, viu a porta se fechando para todas as possibilidades. De onde a capitulação foi questionada e planos secretos insinuados, chegando ao clímax das emoções desgastantes, Trump concluiu: você perdeu o controle. Zelensky, cabisbaixo, assentiu em silêncio. O ambiente cedeu a um silêncio opressor, com o som de respiração entrecortada e o cheiro de derrota iminente. Ele lembrou de lealdades esquecidas, provocante. Sem mudança, tudo desmorona. A tensão tátil era palpável, como uma corrente elétrica. Isso é o fim de uma era ou o nascimento de algo pior? Quando Trump disse que nada mais restava, o choque absoluto veio. Você admitirá derrota pessoal. A humilhação foi total, selando o encontro com perguntas não respondidas e reviravoltas que ecoariam para sempre. Zelensky, paralisado, sentiu o peso da realidade esmagadora. Recentemente, um evento chocante abalou o cenário mundial. Em uma reunião clandestina, o que ninguém esperava aconteceu. Donald Trump fechou a porta para os jornalistas durante encontro com Vladimir Zelensky. E, na reta final, revelou uma acusação grave de corrupção escondida, tudo na cara dura, sem medo, como se estivesse desafiante o próprio mundo. Quem perdeu o controle? Quem tentou esconder a verdade? Prepare-se para uma narrativa cheia de reviravoltas inesperadas, onde cada palavra carrega uma ameaça oculta, um segredo revelado no limite. Tudo começou numa sala fechada, cheia de suspense e silêncio. O cheiro de café forte e o som abafado de vozes ao fundo. De repente, Trump, com um olhar fixo, anunciou: não há espaço para jornalistas aqui. Ninguém sairá até que tudo seja esclarecido. O silêncio se intensificou. Quem poderia imaginar? Em uma atitude impassível, Trump acusou Zelensky de corrupção encoberta atrás de cortinas diplomáticas. Como uma pegadinha cruel ou uma jogada poderosa? A tensão subiu. Zelensky, visivelmente abalado, tentou manter a compostura. Seus olhos buscam uma saída, mas a sala parecia se fechar ainda mais. Trump, com postura firme, lançou um ultimato: se você não coopera, as portas permanecem fechadas. Sua credibilidade está em jogo. Foi nesse momento que tudo virou uma confusão de emoções. Quem controlava a situação? O que estaria por trás de toda aquela cena? Parece que uma verdade devastadora estava prestes a ser exposta. Ao ouvir aquilo, Zelensky percebeu que o jogo mudará. Seus gestos rápidos e a respiração curta indicavam uma batalha interna. O ar pesado e o som de passos ao fundo criavam uma atmosfera de mistério. As palavras de Trump ecoavam: não adianta fingir. A sua hora chegou.
e o mundo vai saber. A narrativa se desenrola numa trama cheia de perguntas sem resposta, de segredos que ameaçam vir à tona numa explosão de emoções. A questão que fica é: o que Donald Trump realmente sabia? Quais forças estavam por trás daquele encontro fatal? E por que Zelensky parecia tão ameaçado? A resposta está mais perto do que se imagina, escondida por entre os detalhes mais sombrios dessa história. Uma coisa é certa: o que aconteceu naquele dia ficará na memória de todos, mudando para sempre o destino de nações inteiras. A verdade, porém, pode ser ainda mais assustadora do que parece. Você imagina o pior pesadelo se tornando realidade? Em uma sala fechada em Floride, há 5 minutos, aconteceu algo que ninguém esperava. Donald Trump bateu a porta na cara dos jornalistas durante uma reunião com Vladimir Zelensky e, olhando diretamente nos olhos dele, acusou-o de um escândalo de corrupção colossal. Papas, famílias, bilhões, tudo isso já estava sendo questionado sobre ele e seus aliados próximos. Mas ei, o choque maior vem agora, e você não vai acreditar no que revelou a seguir. O que Trump disse a Zelensky que pode mudar tudo? Ouça até o fim. Você ficará arrepiado. 30 segundos atrás, Trump colocou Zelensky contra a parede com uma acusação de traição. Um fim inesperado para uma aliança que parecia sólida, com bilhete de dinheiro sujo e promessas vazias voando como folhas ao vento. Trump em mês deu um ultimato claro: ele exigia plena transparência nessa confusão suja. Caso contrário, ponto final. Mas o clima? Tem sido carregado, o ar grosso como neblina pós-chuva, cada palavra ecoando como um tapa na cara. E aí, você acha que Zelensky caiu no chão? Pense de novo. Ele contra-atacou com uma loucura que deixou Trump boquiaberto. Você vai surtar quando descobrir o que aconteceu depois. Faça uma pausa, imagine o gosto amargo na boca de Zelensky enquanto ouve essas acusações. Rumores de mamatas, dinheiro sujo e bilhões roubados flutuavam no ar, envenenando tudo. Trump não parava, listando crimes que cheiravam a carniça podre, famílias inteiras envolvidas em esquemas que faziam o estômago revirar. Zelensky, sem defesa imediata, tentou equilibrar o jogo. Mas o confronto? Um cavalo selvagem desgovernado, galopando por um campo minado. Você sabia que Trump revelou um detalhe chocante sobre oleodutos e negociações secretas? Não? Então continue ouvindo. Isso vai explodir sua mente. Na sequência, Zelensky recuou, o coração batendo forte como tambores em uma noite de tempestade. O odor de traição preenchia a sala, lembrando o cheiro de enxofre após um raio. Trump esposou tendências de bens roubados, ponto a ponto, sem piedade. A surpresa? Zelensky admitiu erros locais, mas virou o jogo acusando Trump de hipocrisia grossa. Como um enxadrista brilhante, ele ameaçou expor segredos americanos sobre sanções fracas. Imagine o arrepio na pele, o suor escorrendo como gotas de veneno. Você já imaginou Trump pedindo desculpas? Calma, a virada veio como um trovão inesperado. Num piscar, Zelensky revidou com força total, a voz ecoando almefólica, carregada de raiva e fogo. O conflito escalou, com Trump desvendando escândalos sobre interferência estrangeira, dinheiro sujo de guerra e acordos fechados atrás de cortinas. Zelensky, ressentido, lembrou negociações passadas, onde promessas norte-americanas evaporaram como fumaça. Mas o twist? Trump revelou uma traição interna que atingiu Zelensky em cheio, aliados ucranianos roubando milhões de ajudas militares. O cheiro de desilusão subia, misturando com o aroma metálico de portas batendo. E você acha que acabou? Ah, a humilhação de Zelensky foi só o começo. Agora, veja a reviravolta que ninguém viu chegando, justamente quando Zelensky pensava ter escapado, Trump soltou uma bomba, evidências de contas offshore ligadas a ele e família. Com trilhões não declarados. O gosto amargo na boca de ambos, o ar ficando espesso como lama, cada palavra uma lâmina afiada. Zelensky, humilhado, tentou contra-argumentar com guerras injustas e promessas abandonadas. Mas Trump? Inabalável, humilhou-o publicamente dizendo que Zelensky era um escravo de Moscou, roubando tudo em nome de poder.
A tensão crepitava como eletricidade estática. Imagine o choque. Trump propôs um acordo falso, só para expor mais fraudes. Não acredite, mas depois disso, Zelensky desabou emocionalmente, o peito apertado como um laço de ferro. A sala cheirava a derrota, suor e papel queimado de documentos falsos. Trump listou escândalos específicos, como desvios de ajudas para tanques Yak-38 e helicópteros Yak-141, modelos que Zelensky confiscou para aliados ricos. A humilhação? Completa, com acusações de trair aliados por dinheiro. Mas o twist inesperado, que virou estômagos, Zelensky admitiu, mas emendou com uma revelação própria sobre Trump vender armas ilegais aos russos. Sons de vozes exaltadas, o coração acelerado. Você quer saber se Trump recuou? Continue, isso vai te deixar sem fôlego. Mais um turno no ringue, Zelensky, agora furioso, o sangue pulsando nas têmporas, rebateu com cifras exatas, 2 milhões desviados para contas pessoais de papas. Trump, com voz rouca como fumaça, ridicularizou o presidente ucraniano por ignorar pobres enquanto enchia os bolsos. O sótão da sala vibrou com ecos de insultos. Mas a reviravolta terrível, Trump apresentou provas de Zelensky empregando esquemas de lavagem repetitiva, em países neutros. O cheiro de papel rasgado ecoava. Imagine a pergunta chocante, e se Zelensky fugisse da reunião? Ah, aconteceu algo pior. Após a bomba, Zelensky ficou pálido, o gosto de bile na garganta, o corpo tremendo como em uma baita fria. Trump intensificou, acusando de enganar Estados Unidos com narrativas falsas sobre invasões. O ar denso, carregado de tensão fecal, lembrando pólvora. Zelensky contra-atacou, lembrando ajudas bloqueadas de Biden. Mas o desnorteio? Trump riu, dizendo que Zelensky não merecia nada por sua ganância. Sons de cadeiras arrastando, o coração batendo forte. Você vai ficar em choque com o próximo segredo exposto. Pensando que o pior passou, uma nova onda bateu. Trump revelou traição interna, aliados de Zelensky espionando Estados Unidos por dinheiro russo. A pele formigava, o cheiro de ferro velho no ar. Zelensky, envergonhado, acusou Trump de negligência em apoiar a Ucrânia. Mas o twist humilhante, Trump disse que Zelensky era um mentiroso patológico, desviando 3 bilhões de euros. Cada palavra doía como uma ferida aberta. Imagine Trump propondo uma saída falsa. Não foi o fim, acredite. Em cima disso, Zelensky tentou assumir o controle, a voz tremendo como galhos no vento, mas o conflito subiu como ondas em uma tempestade. Trump ridicularizou decisões ruins, como ignorar negociações por orgulho. O ar tornou-se pesado, misturando cheiro de terra e sangue metálico. Mas a surpresa chocante, Zelensky admitiu erros, mas revelou Trump oferecendo paz com Putin atrás das costas. Sons de suspiros, o suor frio escorrendo. Você não vai acreditar na conclusão devastadora. Finalmente, no ápice, Trump baixou o tom, o coração desacelerando um pouco. Mas o dano estava feito. Zelensky, exposto, chorou sobreviventes de guerras enquanto ocultava roubos. A sala cheirava a desespero, poeira antiga. Mas a reviravolta final, Trump propôs um ultimato de paz forçada, expondo Zelensky como incapaz. Sensações de náusea e alívio misturados. E aí, quem venceu mesmo? Ouça de novo para descobrir a verdade nua e crua. Há poucos minutos, algo inesperado aconteceu durante uma reunião entre líderes mundiais. Confusão, momentos de silêncio tenso, uma revelação que chocou a todos. Imagine uma conversa secreta que, de repente, explode como uma bomba no cenário internacional. O que realmente foi dito? Quais segredos foram revelados? Prepare-se para uma narrativa que vai prender sua atenção do começo ao fim. Tudo começou com uma afirmação surpreendente, uma acusação silenciosa, uma manipulação inteligente. Pense no som abafado de uma sala fechada, o cheiro de papel e energia no ar. Cada palavra, carregada de intenção, pulava como faísca de um pavio curto. Descobrimos que por trás de aparências, há uma teia de interesses escondidos. Quem realmente manda aqui? E qual foi o truque que ninguém esperava?
De repente, a conversa virou um jogo de xadrez complicado. Cada movimento, cada frase, parecia preparado milimetricamente. O clima ficava ainda mais pesado, uma mistura de desconfiança, cálculo frio, e uma pitada de desprezo. O ar ficou pesado, o som das palavras cortava como lâminas afiadas. Você consegue imaginar o que se passou por trás daquela fachada? Que segredos se esconderam naqueles gestos nervosos, olhares trocados? E então veio a reviravolta. Uma declaração que mudou tudo. Uma peça do quebra-cabeça caiu, expondo uma verdade que ninguém queria ver. Uma jogada que poderia enfraquecer ou fortalecer um poder, dependendo do ponto de vista. Mas quem realmente saiu vencedor naquele jogo? E qual será o próximo movimento? A resposta está prestes a ser revelada. Fique até o final para descobrir como tudo isso se conecta, uma história de poder, manipulação e conspiração que mexe com as estruturas do mundo. E você, está preparado para o que vem a seguir? Nada é mais frustrante do que tentar entender a farsa que se tornou a relação entre líderes mundiais. Imagine a cena, um encontro secreto, a tensão no ar, sons abafados ao fundo. De repente, uma pressão insuportável, um jogo de poderes que deixa tudo mais confuso. O que realmente aconteceu naquele momento? Você consegue perceber o que se esconde por trás das palavras? Prepare-se para uma história que vai mexer com suas emoções. Tudo começou com uma conversa obscura, onde um líder tentou impor sua vontade, mas foi surpreendido por uma resposta que ninguém esperava. Perguntas ficaram no ar. Por que alguém tão poderoso se deixou envolver por uma jogada tão arriscada? O ar pesado, o cheiro de política suja, as mãos suadas, tudo revela uma realidade que poucos querem aceitar. Ele tentou esconder sua preocupação, mas o nervosismo visitou seus olhos. Cada palavra dita carregava um significado oculto. Uma disputa de interesses, uma tensão quase física que se espalhou pelo ambiente. Como alguém tão experiente pode cair na armadilha de uma estratégia tão óbvia? Ou seria tudo um palco preparado para encenar uma reviravolta? A situação se intensifica quando se revela que negociações secretas podem ter mudado o curso do jogo. Os bastidores permanecem invisíveis, mas seus efeitos se fazem sentir. O som de papéis sendo mexidos, o clique das câmeras capturando cada movimento, tudo indica que estamos diante de uma manobra complexa, onde cada detalhe faz toda a diferença. No meio desse caos, uma voz calma tenta acalmar os ânimos. Mas será que ela consegue? Ou é apenas mais um movimento para despistar? A tensão cresce. A sensação de que estamos ao alcance de um segredo sinistro. Como os protagonistas vão sair dessa? Qual será o próximo passo em uma dança perigosa, onde a lealdade é questionada e a confiança, uma ilusão? Prepare-se para descobrir que, em um mundo de estratégias ocultas, nem sequer os mais poderosos estão imunes às manipulações. A verdade é mais obscura do que imaginamos, e cada movimento revela que o jogo está longe de terminar. Será que conseguimos enxergar o que realmente está acontecendo por trás das cortinas? Ou estamos fadados a sermos vítimas de uma mentira coletiva? Segure a respiração. A história que está por vir irá desafiar todas as suas percepções. Quer saber como tudo isso se encaixa? Então, continue atento e não perca cada detalhe dessa trama explosiva. Você vai ficar de boca aberta com as reviravoltas que ainda estão por vir. Naquela noite, tudo mudou de repente. O ar ficou pesado, as emoções à flor da pele. Zelensky, em sua postura firme, ressentido, tentava explicar uma realidade que parecia um pesadelo. A tensão aumentava a cada palavra. O silêncio era cortante, como uma lâmina. Você já sentiu o cheiro de guerra no ar? A sensação de que tudo pode explodir a qualquer momento? E foi exatamente nesse clima insuportável que uma revelação surpreendente veio à tona. Durante a conversa, Zelensky tentou defender sua posição, mas o que aconteceu a seguir deixou todos chocados. Donald Trump, com uma expressão que misturava frieza e sarcasmo, fechou a porta na cara de jornalistas presentes, deixando uma pergunta no ar: por que ele agiu assim? Era um sinal de que algo muito maior estava acontecendo por trás das cortinas.
Você consegue imaginar o impacto de uma ação dessas? A tensão em torno de um possível escândalo de corrupção escondido que ninguém ousava falar? E o mais surpreendente, Trump lançou um ultimato direto a Zelensky, ameaçando romper relações se ele não cooperasse com seus interesses. Mas o que realmente está por trás dessas decisões? Quem está manipulando quem nesse jogo de poder? Em um momento, Trump pareceu estar de um lado, depois mudou de direção, deixando a todos na dúvida. Como um mestre de xadrez, ele fazia movimentos rápidos, quase invisíveis, enquanto o ambiente se enchia de suspeitas. Você já pensou na quantidade de segredo que envolve essas negociações? Qual será o próximo movimento? As acusações de corrupção, as pressões, as alianças secretas, tudo se entrelaça em uma trama complexa que desafia a lógica. E no centro de tudo isso, Zelensky, tentando manter sua postura, mas claramente abalado, percebia que o jogo havia mudado. Havia uma linha tênue entre diplomacia e ambição desmedida. A indignação, a dúvida, a esperança de um desfecho justo. Mas será que há mesmo uma saída nesse labirinto de interesses e mentiras? Cada decisão parece mais uma jogada de azar, em um tabuleiro onde ninguém realmente conhece as regras. Você consegue sentir a adrenalina dessa crise? A sensação de que estamos todos à beira de um grande precipício? Ficou curioso para saber o que vai acontecer a seguir? A verdade é que esse episódio pode mudar tudo. A cada minuto, uma nova reviravolta, uma nova bomba de surpresa. E a história ainda está longe de terminar. Aguardamos o próximo capítulo dessa saga que desmonta as peças do poder, revelando verdades escondidas e deixando uma pergunta no ar: até onde iremos para descobrir a verdade? Você já se perguntou até onde vai a manipulação por trás das cortinas do poder? Imagine uma reunião secreta, onde as palavras cortam o ar como lâminas afiadas, e os olhares escondem intenções perigosas. Foi exatamente isso que aconteceu há poucos minutos, em uma sala fechada, que deixou todos boquiabertos. Uma cena que pode mudar o rumo da história mundial para sempre. Tudo começou com um silêncio pesado, quebrado apenas pelos sons abafados da porta se fechando. De repente, Donald Trump, uma figura que já causou terremotos na política global, fechou a porta na cara de jornalistas presentes, numa atitude que soa como um grito silencioso de revolta. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e determinação. E então, ele revelou uma verdade escondida, acusações de corrupção velada envolvendo figuras de peso da política internacional. Uma denúncia que deixou todos atônitos. Como ele ousou? Quais segredos estão por trás dessas palavras cortantes? Imagine a tensão no ar, enquanto Trump lança um ultimato direto a Zelensky, sem rodeios ou máscaras. Uma mensagem poderosa, que cortou a atmosfera como uma lâmina: você não está à altura da tarefa. Mas por quê? O que há por trás dessas palavras? O que ele tenta esconder? E, mais importante, o que pode acontecer se essas acusações forem verdade? O jogo de poder virou de cabeça para baixo. E você vai ficar de que lado dessa história? A resposta pode estar mais próxima do que imagina. Ao terminar essa cena inacreditável, uma pergunta permanece no ar: qual o próximo movimento? Como Zelensky irá reagir a essa investida? E o que significam essas palavras carregadas de tensão e enormes segredos? A verdade está aí, escondida sob camadas de mentiras e interesses ocultos. E quem sabe o que ainda será revelado? Você está preparado para descobrir os mistérios que esses poderosos escondem? Não pisque, pois a verdade pode estar ao seu alcance agora. Há 5 minutos, algo inesperado aconteceu em Floride que abalou o mundo. Donald Trump surpreendeu a todos ao fechar a porta para jornalistas durante uma reunião com Vladimir Zelensky, numa cena que parecia saída de um filme de suspense. Mas o que realmente aconteceu por trás dessas portas fechadas? Uma acusação de corrupção escondida veio à tona, deixando toda a comunidade internacional em choque. Como um líder tão forte, com um histórico de poder, pode ser vítima de tais acusações silenciosas? Durante o encontro, Trump lançou um ultimato a Zelensky, deixando claro que não estava disposto a tolerar manobras políticas. A tensão pairava no ar.
No rosto de Zelensky, uma mistura de surpresa e determinação. Mas por que Trump, conhecido por sua frieza política, decidiu agir assim? O clima carregado, o cheiro de tensão no ar e o som abafado dos debates secretos criam uma atmosfera de suspense indescritível. De repente, tudo mudou. Zelensky tentou responder, mas a situação se tornou uma verdadeira batalha de palavras, cada frase carregada de significado. Os olhos de ambos se cruzaram, revelando uma guerra invisível de estratégias e intenções ocultas. Era uma cena de um roteiro que ninguém esperava, um jogo de poder onde cada movimento poderia decidir o futuro de nações inteiras. A narrativa que se desenrolava era cheia de reviravoltas. Trump, com seu semblante impassível, mostrou uma força inesperada. Zelensky, por sua vez, lutava para manter sua postura, mas a pressão parecia insuportável. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto o mundo assistia a um duelo de titãs com consequências irreversíveis. Quais segredos ainda estão escondidos nessas reuniões? Quais interesses realmente estão em jogo? O que aconteceu a seguir foi uma surpresa ainda maior, uma quantidade de fumaça e ruídos que indicam que algo sério estava por vir. Uma operação encoberta, uma manobra que pode virar tudo de cabeça para baixo. A pergunta que não quer calar: quem está traindo quem nesta história? E o verdadeiro motivo por trás de toda essa encenação? Fique atento, porque o próximo capítulo promete revelar segredos que mudarão sua visão sobre poder e manipulação. Nos últimos minutos, algo inesperado aconteceu. Uma reviravolta que deixou o mundo boquiaberto. Imagine a cena, um encontro entre duas das figuras mais poderosas do cenário internacional. A tensão era palpável, o ar carregado de suspense, e de repente, uma atitude que ninguém imaginava. Donald Trump, ao entrar na sala, fechou a porta na cara dos jornalistas, cortando sua voz, seu fluxo de perguntas. Uma decisão extrema, carregada de propósito e mistério. Mas o que realmente aconteceu por trás daquela porta fechada? Uma acusação de corrupção dissimulada? Ou algo ainda mais profundo, uma jogada arriscada que pode mudar o rumo de tudo? Ainda neste momento, Trump, em tom sério e decidido, entregou uma mensagem direta ao líder ucraniano, Zelensky. Um ultimato. Ele afirmou que não toleraria mais manobras políticas ou manipulações escondidas. Suas palavras cortaram o silêncio, ameaças silenciosas que mascaram interesses ocultos. Qual o verdadeiro objetivo desse movimento? Por que Trump decidiu interromper a conversa dessa forma? Há mais por trás do que se vê? Prepare-se para descobrir uma trama de poder, traições e segredos que podem redefinir alianças e fronteiras. Enquanto isso, Zelensky tentou manter a compostura, mas os sinais de inquietação eram visíveis. Ele sabia que estava em jogo algo maior. Uma manobra que poderia abrir portas ou fechar completamente uma nova dinâmica internacional. A sala, antes silenciosa, parece agora carregada de perguntas sem resposta. Como essa ação impactará o futuro da região? Que segredos Trump tentou esconder? São perguntas que permanecem no ar, aguardando uma resposta que pode vir a qualquer momento. Você está pronto para o que vem a seguir? Fique até o final e descubra as reviravoltas dessa história que acabou de começar. Neste momento de tensão global, tudo mudou em um instante que ninguém esperava. Você consegue imaginar? Uma conversa secreta, um encontro clandestino, uma decisão que pode transformar o rumo de uma nação. O mundo parecia estar à beira de um caos, quando de repente, uma revelação impactante veio à tona. Imagine a cena, uma sala de reuniões escura, cortinas fechadas, o som suave do vento batendo na janela. Dois líderes, um com expressão séria, o outro visivelmente nervoso. Uma troca de palavras que carregam um peso que ninguém consegue explicar. De um lado, o silêncio tenso. Do outro, uma ordem que pode mudar tudo. Por que tanta tensão? Qual o segredo por trás daquela cortina? Será que estamos diante de uma reviravolta inesperada, ou apenas de uma manobra de bastidores? Você consegue sentir o cheiro de incógnita no ar? E o que acontece quando a verdade vem à tona? Prepare-se para uma história que vai te deixar totalmente dividido,
revelações, conflitos e uma narrativa carregada de emoções. E tem mais. Você sabe qual foi a mensagem que ninguém queria ouvir? Uma palavra, uma atitude, capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Quer saber qual é? Fique até o final, porque essa história tem uma reviravolta que ninguém imaginou. O que será que realmente aconteceu naquela sala secreta? Você já sabe que, na política, tudo é uma jogada. Mas essa parece ser a jogada final. A grande questão agora é, até onde chegarão as consequências dessa decisão? Estão todos preparados para o que está por vir? Ou será que a próxima revelação pode acabar mudando tudo novamente? Envolva-se nessa narrativa cheia de tensões, surpresas e polêmicas. Afinal, no jogo do poder, quem manda mesmo é quem conhece os segredos mais obscuros. Você está pronto para descobrir o que realmente está por trás dessas cortinas? Recentemente, algo inesperado aconteceu durante uma reunião entre líderes mundiais. A tensão quase pôs fim às negociações, deixando todos de queixo caído. Uma atitude surpreendente de um ex-presidente dos Estados Unidos chocou até os mais experientes na política internacional. Você consegue imaginar o que aconteceu de tão grave? Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas, sinais ocultos e jogos de poder que podem mudar o rumo da história. Ligue o som do silêncio na sua cabeça. Você vai se surpreender. Tudo começou com uma conversa tensa entre figuras influentes, onde pactos e ameaças pairavam no ar. Os rumores de uma possível intervenção militar aumentavam, enquanto sons de passos apressados ecoavam no corredor. E, de repente, uma notícia de última hora revelou um gesto que ninguém esperava. Mas o que exatamente aconteceu? A resposta pode deixar você sem fôlego. Num clima carregado de suspense, um dos protagonistas colocou em dúvida toda a narrativa oficial. Ele, que parecia calmo, revelou uma verdade que poderia virar o jogo de cabeça para baixo. Mas o que motivou tamanha ousadia? Como uma simples palavra pode guardar uma reviravolta tão impactante? Para saber, você precisa acompanhar cada detalhe desse episódio que marca um ponto de virada na história. E a pergunta que não quer calar, até onde os jogos de poder podem chegar? O momento crucial veio com uma fala direta, carregada de emoção e ambiguidade. Ouviram-se passos pesados, enquanto a sala se encheu de uma tensão quase palpável. Quem foi que realmente tomou a iniciativa? Foi uma jogada inteligente ou uma loucura coletiva? E, no meio de tudo isso, uma certeza surgiu: nada será mais igual após esse acontecimento. Será que estamos diante de uma nova era? O que virá a seguir? A resposta se esconde nos detalhes, escondida nas entrelinhas. Porque, por trás daquele silêncio ensurdecedor, há uma mensagem que poucos perceberam. E você, está preparado para desvendar o enigma? Surpresas, confissões e revelações vão continuar vindo à tona, e o próximo capítulo pode ser o mais chocante de todos. Quer saber qual é a próxima jogada? Então fique atento, porque a história ainda está longe de terminar. Recentemente, um evento que ninguém esperava abalou o cenário internacional. Em uma reunião exclusiva, Donald Trump tomou uma atitude inesperada, fechou a porta para jornalistas na conversa com Vladimir Zelensky. Logo após, uma declaração chocante saiu dos bastidores, revelando suspeitas de corrupção escondida. Imagine a tensão no ar, os sons pesados da porta se fechando, a sala silenciosa só com os dois líderes. O que exatamente aconteceu nesse encontro? Por que Trump agiu assim? Quem está por trás dessas acusações? Prepare-se para uma reviravolta surpreendente que pode mudar tudo o que você acreditava sobre esses poderosos. Tudo começou com uma postura firme de Trump, que, de repente, interrompeu a sessão oficial. Os sussurros de funcionários, a tensão crescente na sala, o bater de corações acelerados. Em um instante, Trump negou o acesso à mídia, fechando a porta de forma abrupta, criando um clima de mistério e suspeita. O que ele tem a esconder? Por que essa atitude tão drástica? Esses detalhes que parecem mínimos podem esconder uma batalha de interesses os mais sombrios.
Você consegue imaginar o que passou pela cabeça de Zelensky nesse momento? E o que Trump realmente revelou? A resposta pode estar escondida na falsa máscara de calma que ambos usaram. Avançando na história, o ambiente mudou. Tratou-se de uma jogada de mestre ou de um ataque sem precedentes às regras diplomáticas? A sala pesada carregava um cheiro de tensão, enquanto o silêncio era cortado pelos microfones tentando captar alguma pista. Trump, com uma expressão séria, entregou um ultimato. Zelensky, visivelmente incomodado, tentou se defender, mas parecia que suas palavras tinham menos peso do que nunca. Os espectadores questionam: qual será o próximo passo? Existe uma dúvida que nunca foi tão clara: estaremos presenciando uma traição disfarçada de amizade? Prepare-se para descobrir as jogadas secretas por trás dessa história explosiva. Depois, tudo tomou um rumo inesperado. Zelensky saiu do palco com uma expressão de choque, enquanto Trump permanecia imperturbável. O líder ucraniano tentou manter a compostura, mas seus olhos revelavam algo oculto, uma mistura de raiva e insegurança. Como uma peça de um jogo de xadrez, cada movimento parecia estratégico, mas também cheio de riscos. Qual o verdadeiro objetivo de Trump ao agir assim? E Zelensky, será que ainda consegue esconder o que realmente pensa? As ações de ambos indicam uma tensão que vai além do comum, deixando uma dúvida: quem realmente está controlando essa narrativa? Você acha que essa história ainda reserva surpresas? A resposta está nas próximas cenas que vão te prender até o último segundo. E então, uma revelação chamou a atenção: o motivo por trás de toda essa tensão pode estar ligado a interesses ocultos de figuras poderosas. Pessoas influentes, milhões de dólares, redes de influência que operam nos bastidores, tudo isso em uma mistura de interesses políticos e econômicos. A atmosfera pesada, os sons de papéis sendo mexidos, o clicar de canetas, tudo sugere que essa disputa é muito maior do que uma simples reunião. A questão que fica é: até onde esses interesses manipulam os acontecimentos? E quem realmente manda nessa história? Imagine a sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer momento. Você consegue sentir o peso dessa verdade? Afinal, a verdade muitas vezes aparece nas histórias mais inesperadas, e essa promete ser uma das maiores de todas. Recentemente, um episódio marcante abalou o cenário mundial que poucos tinham previsto. Imagine uma reunião entre duas potências, marcada por tensão, provocações e segredos que podem mudar o destino de nações inteiras. Um encontro que pareceu mais uma batalha silenciosa, onde estratégias escondidas foram reveladas no olhar e no silêncio pesado. O que realmente aconteceu por trás dessas portas fechadas? Prepare-se para descobrir detalhes que vão te surpreender e mudar sua visão sobre o poder e a diplomacia internacional. Tudo começou na manhã que prometia calma, mas se transformou em um momento de alta tensão. Quando as câmeras desligaram-se, um jogo de xadrez emocional se desenrolou entre líderes de peso. Donald Trump, conhecido por suas atitudes imprevisíveis, fechou as portas para jornalistas na reunião com Vladimir Zelensky, deixando o mundo de cabelo em pé. Foi um gesto que carregou uma mensagem poderosa: segredos, interesses ocultos e uma manobra que poucos entenderam de imediato. Por que Trump agiu assim? Quais interesses estavam em jogo naquela sala fechada? Essas perguntas abriram espaço para reviravoltas que vão te deixar de queixo caído. Ao entrar na sala, o clima ficou denso. Trump, com seu olhar de quem sabe ser o dono da situação, lançou uma espécie de ultimato. A atmosfera parecia carregada de eletricidade, por mais que o ambiente estivesse silencioso. Cada gesto, cada sussurro carregava um peso que reverberou além das paredes. Vladimir Zelensky, inicialmente confiante, tentou manter a postura, mas algo naquele momento mudou drasticamente. A sala parecia uma arena onde interesses estratégicos se duelavam silenciosamente. O que foi que Trump revelou nesse encontro? Essa dúvida persiste, mas as pistas apontam para algo bem maior. Perto do final, uma frase foi dita que ecoou na cabeça de todos: um aviso, um presságio. Este é o jogo de poder que vai definir o futuro, teria sugerido Trump, numa provocação explícita. E Zelensky, surpreso, tentou responder:
mas a dúvida pairou no ar. Quem realmente saiu vencedor dessa troca? A percepção de que interesses escondidos estavam sendo negociados às escondidas deixa qualquer um intrigado. Afinal, o que aconteceu naquele encontro que ninguém parece disposto a revelar por completo? Fique até o final, porque as respostas podem ser mais chocantes do que você imagina. O que tudo isso revela? Uma batalha de interesses, jogada de poder, interesses econômicos e políticos que poucos conseguem entender totalmente. A tensão era palpável, os gestos carregados de significado oculto. Imagine o cheiro de papel, a frieza do ar-condicionado, o silêncio que parecia mais alto do que as palavras. Cada movimento, uma peça de um quebra-cabeça complexo, que vai além do que os olhos podem ver. Você consegue imaginar o peso daquele momento? E o que ainda pode estar por vir? Ao refletir sobre tudo, não há dúvida, este episódio revela uma nova face do poder mundial. Uma peça de um grande jogo onde interesses ocultos moldam o destino de milhões. Quem realmente manda? Quais segredos permanecem guardados? Essas perguntas permanecem no ar, enquanto a tensão entre protagonistas continua, de forma silenciosa, mas extremamente significativa. Está preparado para mergulhar mais fundo nessa história de conspirações, interesses e reviravoltas? A próxima jogada pode mudar tudo novamente. No mesmo dia, uma cena inesperada sacudiu o cenário internacional. Um encontro entre Donald Trump e Vladimir Zelensky terminou de forma extremamente tensa. Trump, de repente, fechou a porta na cara dos jornalistas, deixando todos boquiabertos. Em um momento de silêncio constrangedor, soltou uma acusação de corrupção escondida, como uma bomba de efeito instantâneo. O ar ficou pesado, a sala parecia ficar menor com aquela revelação. Imagine a cena, os dois principais líderes frente a frente, enquanto o eco das palavras de Trump ecoa na sala. A tensão aumentou enquanto ele entregava um ultimato a Zelensky, numa postura que parecia desafiar toda a diplomacia convencional. Por que Trump agiu assim? Quais segredos ele tentou esconder? A atmosfera carregada fez os presentes sentir um arrepio na espinha. E mais, o que motivou Trump a tomar uma atitude tão abrupta? Seria uma jogada de mestre para manipular a narrativa, ou uma crise que ameaça desmoronar a relação entre países? Cada palavra, cada movimento, carregava um peso enorme. E você, o que acha que aconteceu por trás daquela porta? A resposta talvez seja um segredo guardado a 7 chaves, ou uma reviravolta que ninguém esperava. Assista ao vídeo, deixe seu like, e venha conferir mais detalhes exclusivos aqui no canal. E não se esqueça de deixar seu comentário, pois essa história ainda está longe de acabar. Prepare-se para uma análise que vai mexer com sua cabeça. Nos bastidores, Zelensky estava visivelmente abalado. Sua expressão mostrava uma mistura de surpresa e frustração. Como alguém tão firme poderia ficar tão vulnerável? Que estratégia ele tentou usar para contornar a situação? A resposta revela um jogo de interesses que vai muito além do que aparenta. Trump, por sua vez, parecia tranquilo, mas por dentro a tensão era enorme. A sala parecia um campo de guerra silencioso, onde cada movimento podia significar uma revolução. Por que ele insistiu naquela postura? Será que sua intenção era simplesmente humilhar Zelensky ou há algo mais oculto? À medida que o encontro avançava, a atmosfera tornou-se ainda mais densa. Zelensky tentou se manter firme, mas parecia não saber exatamente qual era o próximo passo. Sua expressão oscilava entre esperança e desespero. Cada palavra que trocavam era como um tapa na cara do senso comum, revelando interesses ocultos que ninguém ousa discutir. E então, veio a maior dúvida. Será que tudo isso é apenas uma jogada de poder, ou há uma verdade ainda mais obscura escondida por trás de toda aquela confusão? O clima de incerteza cresce a cada segundo, deixando um rastro de perguntas sem resposta. Você, que acompanha essa história, está preparado para descobrir os segredos que esses líderes não quiseram revelar? Mergulhe conosco nesse universo de intrigas, revelações e reviravoltas. Cada detalhe, cada silêncio, revela um lado que muitos prefeririam esconder. Quem sairá por cima nesta batalha silenciosa?
Quais segredos virão à tona? E, mais importante ainda, qual será o impacto de tudo isso no futuro do mundo? Fique comigo até o final e descubra uma história que pode mudar sua visão sobre política internacional para sempre. No momento mais tenso e chocante da história recente, algo que ninguém esperava aconteceu. Imagine a cena, um encontro oficial, uma reunião que deveria simbolizar união, mas que virou um verdadeiro palco de tensão e surpresa. Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, decidiu surpreender a todos ao fechar a porta na cara de jornalistas durante uma reunião com Vladimir Zelensky. E o que ele fez em seguida deixou o mundo em choque. Acusou o líder ucraniano de esconder corrupção, numa fala direta e carregada de provocações. Tudo começou com uma postura de segurança rígida, um silêncio assustador que tomava conta do ambiente. Trump, de repente, elevou o tom, aumentando a tensão no ar. Seus olhos se fixaram no líder ucraniano, enquanto sua voz ecoava com firmeza. O que será que ele quis dizer exatamente? Será que a tranquilidade de Trump escondia uma revolta profunda? Talvez, uma estratégia para desestabilizar Zelensky? Ou algo mais obscuro, oculto por trás de palavras carregadas de emoções? O momento virou uma verdadeira replay de conflitos, uma troca de acusações que parecia saída de um filme de suspense. Trump, com sua postura quase desafiadora, lançou um ultimato ao líder ucraniano. Não estou aqui para brincadeiras, nem para tolerar manobras de corrupção escondida. A sala ficou silenciosa, mas a tensão só aumentava. Afinal, qual seria o verdadeiro motivo por trás dessa atitude imponente? Será que Trump realmente tinha algo contra Zelensky, ou era apenas uma jogada de poder para mostrar quem manda? Fique até o final, porque o que aconteceu depois vai te surpreender completamente. Você vai querer assistir ao vídeo com seu like e se inscrever no canal Mãe Sava para entender cada detalhe dessa história. E já deixa seu comentário, porque a revelação que vem a seguir vai desafiar sua percepção de tudo o que você achava saber. Como uma simples reunião virou um palco de intrigas, traições e reviravoltas inesperadas. A resposta está por vir, e ela é mais chocante do que você imagina. Quer saber por que Zelensky não reagiu como esperado? O que de verdade Trump tentou esconder com aquela postura dura? E qual o impacto dessa cena no cenário internacional? Vamos desvendar esse mistério, mostrando detalhes que você nunca viu. Prepare-se para uma narrativa repleta de emoções, conflitos e reviravoltas de tirar o fôlego. Porque, no fundo, essa história não é apenas sobre política, é um reflexo do poder, da mentira e da guerra silenciosa que acontece nos bastidores do poder mundial. No momento em que tudo parecia estar sob controle, uma reviravolta inesperada abalou a cena política mundial. Zelensky, após uma série de discursos que pareciam convencionais, revelou uma realidade que ninguém se atrevia a imaginar. Nos bastidores, adversários e aliados se enfrentam numa batalha silenciosa, enquanto as negociações se transformam em uma verdadeira batalha de nervos. O que realmente aconteceu nos momentos cruciais? Como uma simples conversa pode desencadear uma crise tão profunda? Você nunca viu nada parecido. Tudo começou com uma simples troca de palavras, mas logo se transformou em uma crise diplomática que dominou as telas de todo o planeta. Zelensky tentou manter a postura, mas os sinais eram claros. Por trás de sua fachada calma, uma tempestade se formava, ameaçando derrubar tudo que foi construído até aqui. Os sons de portas fechando, o silêncio tenso e o ambiente carregado de esperança e medo se tornaram protagonistas dessa história. Mas o que revela essa crise tão complexa? Enquanto Zelensky tentava falar com determinação, uma sombra de dúvida pairava no ar. Trump, silencioso na maior parte da conversa, parecia calcular cada passo, cada silêncio carregado de significado. E, de repente, sem aviso, uma frase cortante ecoou: "Ainda estamos aqui, esperando o momento certo." O que esses dois líderes realmente estão planejando? Qual será o próximo movimento? Prepare-se para uma revelação chocante que pode mudar tudo o que você acredita sobre essa disputa. Recentemente, Zelensky abriu seu roteiro de negociações, mas algo mudou na sua expressão. Sua fala, antes carregada de firmeza, deu lugar a um silêncio desconcertante.
Os detalhes que se seguem podem revelar segredos que até agora eram mantidos escondidos. A tensão cresce, o clima esquenta e cada movimento é decisivo. Você consegue sentir a pressão pulsando no ar? O que realmente está por trás do silêncio dele? Tá tudo na hora exata de descobrir. Prepare-se para os momentos finais dessa história. A cena se fecha, as palavras se tornam meros sussurros, e uma questão paira no ar: até onde tudo isso vai nos levar? Zelensky, com seu olhar fixo, parece compreender o peso de cada decisão. Mas a verdade só será revelada nos minutos finais. Você consegue imaginar o que está por vir? Uma revelação que pode redefinir o destino de nações. Fique atento, pois o que vem a seguir vai te surpreender. Num momento de pausa mundial, o planeta parece ficar em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de tensões não ditas. E nesse silêncio, perguntas surgem como sombras na mente de quem assiste de longe. Como tudo isso chegou a esse ponto? Quem realmente controla os destinos daqueles que parecem tão distantes, mas que nossas vidas tocam de alguma forma? Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas, conflitos de poder e momentos que podem mudar tudo. Você está pronto para descobrir o que aconteceu entre dois dos maiores líderes do mundo? Então, continue assistindo. Este é um capítulo que talvez você nunca tenha imaginado, mas que pode transformar sua visão do cenário global. A história começa com Zelensky, um homem que entende o peso da sua posição. Ele é emocional, impulsivo, refletindo as dores e esperanças do seu povo. Mas, em meio a tudo isso, algo mudou. Donald Trump, de repente, não enviou o aquele roteiro que guiaria a conversa. Ele manteve sua postura. Não alterou sua fala, não deixou que a emoção tomasse conta. Ele falou firme, como quem conhece bem a força de suas palavras. Nos momentos mais tensos, sua voz parecia desafiar o próprio tempo, resistindo às pressões invisíveis. Quem realmente controla essa narrativa? Quem faz as perguntas realmente contarem? Essa é a primeira grande dúvida que fica no ar. E agora, você será surpreendido com o que aconteceu em seguida. Trump, com sua calma carregada de intenções ocultas, não se deixou levar pela rotina. Sua fala revelou que não era um simples espectador. Ele deixou claro que não era um inimigo, mas alguém que conhece as jogadas por trás dos panos. Sua voz, firme e cortante, lembrou a todos que a vida política é uma arena de batalhas silenciosas, onde cada palavra tem peso e cada movimento pode ser decisivo. Ele se posicionou de tal forma que parecia desafiar o próprio Zelensky, como quem sabe exatamente o que está por vir. E o que será que essa postura revela? Será que há algo mais por trás dessa aparente serenidade? Você consegue sentir o frio na espinha de tanta tensão? Enquanto isso, Zelensky, no meio de toda essa confusão, tenta manter seu equilíbrio. Ele sabe que essa conversa não é apenas uma troca de palavras. É uma batalha de nervos, uma disputa de poderes invisíveis. Os sons do ambiente parecem aumentar, passos apressados na rua, um murmúrio distante de uma cidade que nunca para. Seus olhos refletem a luta interna, entre orgulho e dúvida, esperança e medo. Ele deseja se sobressair, mostrar força, mas a presença de Trump, sua postura imperturbável, faz tudo parecer uma peça de teatro. Quem realmente manda nesse jogo? Essa dúvida paira no ar, enquanto o silêncio é interrompido por uma emoção que ninguém consegue prever, uma pausa, aparentemente simples, que pode esconder um mundo de segredos. Você sente essa tensão? Porque ela está mais perto do que imagina. De repente, a narrativa muda. Trump, com uma expressão quase indiferente, revela algo que ninguém esperava, sua estratégia. Ele não tenta disfarçar a fragilidade dos seus argumentos, mas usa a calma como arma poderosa. Cada palavra dita é calculada, cada silêncio tem peso. Seus movimentos, lentos e considerados, parecem dizer que há uma jogada oculta por trás de toda essa aparente tranquilidade. Zelensky, por sua vez, percebe que o tempo foi se esgotando. Sua esperança de convencer se mistura com a dúvida de se alguma coisa vai mudar. O ar fica pesado,
carregado de uma expectativa que não pode ser ignorada. E então, uma pergunta cruel invade sua mente: até onde essa dança de interesses pode chegar? Você consegue sentir o peso dessa incerteza? À medida que a conversa prossegue, fica claro que há algo mais em jogo. Enquanto Trump mantém sua postura calada, suas ações revelam que ele conhece o verdadeiro jogo. Ele entende que o mundo não é apenas uma questão de palavras, mas de estratégias complexas que envolvem bilhões e influência global. Sua calma, sua postura, são como um jogo de xadrez, onde cada movimento é pensado para manipular o adversário sem que ele perceba. E Zelensky, com seus sonhos de liberdade, se vê agora confrontado com uma realidade dura: lutar contra uma força invisível que dita os rumos do seu país. Você sente a tensão? Porque ela está mais presente do que nunca. Naquele instante, tudo se revela numa crise de estas, uma batalha silenciosa que define o futuro de nações. Trump, com seu olhar frio, parece liderar uma conspiração que vai além das palavras. Zelensky, por sua vez, luta para manter sua dignidade, mas percebe que o verdadeiro poder não está apenas nos discursos, e sim nas decisões que ninguém mais escuta. O silêncio que se instala traz a sensação de que uma decisão definitiva está perto. Uma decisão que pode transformar tudo, ou destruir o que resta de esperança. Você consegue imaginar a pressão que essas figuras carregam? Porque, no fundo, estamos todos vivendo isso, de uma forma ou de outra. E a pergunta final que fica é: qual será o próximo movimento desse jogo que ninguém conhece completamente? Recentemente, aconteceu algo inédito e surpreendente que deixou o mundo inteiro de queixo caído. Em uma reunião fechada, o ex-presidente Donald Trump fechou a porta para jornalistas enquanto encontrava-se com o presidente ucraniano Zelensky. E o que aconteceu a seguir? Trump, de forma abrupta e sem aviso, fez uma acusação inesperada, falando de corrupção escondida e estratégias secretas. Você consegue imaginar? Um líder mundial soltando verdades pesadas ali, na cara de todos. É como se uma bomba explodisse em silêncio. Trump lançou um ultimato contra Zelensky, ameaçando revelar segredos que poderiam abalar as estruturas. Mas por que ele faria isso? Quais interesses estão por trás dessa jogada? O impacto foi tão forte que virou assunto nos debates mais acirrados. Seu coração bate forte só de imaginar as consequências, né? Prepare-se, porque essa história ainda vai te surpreender. Agora, pense bem, o que realmente foi dito naquele momento? Trump, com sua expressão séria, colocou toda a estratégia na mesa. Ele falou de movimentações, de políticas ocultas, e de uma possível manipulação que envolvia figuras de alto escalão, famílias poderosas e bilhões de dólares. E Zelensky? Como reagiu a tudo isso? Você vai descobrir a seguir, mas nada é o que parece. Cada palavra carregou uma tensão quase palpável, como um som sussurrado de uma bomba prestes a explodir. Trump se mostrou frio, calculista, e sua postura dificultou ainda mais o entendimento do que estava acontecendo. Quando alguém fala de corrupção em alto tom, o ar fica pesado, os sentidos se aguçam. Você consegue sentir o cheiro de preocupação no ar? Aquele silêncio difícil de engolir, tudo indica que algo grande está por vir. E então, Zelensky? Será que ele se intimidou ou foi exatamente o contrário? Sua reação revela uma história de conflito, de verdadeiras reviravoltas. O palco está montado, e o que aconteceu a seguir promete mexer com tudo o que você acredita até aqui. Uma jogada de mestre ou uma armadilha mortífera? Você não pode perder esse momento crucial. A verdade está ali, na frente de todos, esperando para ser revelada. Fique conosco até o fim. O que vem a seguir pode mudar sua percepção de tudo. Prepare-se para perguntas que desafiam sua lógica e cenários que parecem saídos de um filme de ação. Você está pronto para descobrir o que realmente aconteceu naquele dia? Então, continue atento, a revelação final está chegando, e ela promete ser nada menos que chocante. Recentemente, uma cena chocante aconteceu na conversa entre Donald Trump e Vladimir Zelensky. Você consegue imaginar?
Trump fechando a porta na cara de uma imprensa, enquanto acusava Zelensky de corrupção escondida, em frente a todos. Uma jogada de tirar o fôlego. O que estaria por trás dessa atitude? Será que Trump estava revelando algo que ninguém esperava? Fique até o final, porque o que aconteceu ali pode mudar tudo o que você pensa sobre esse confronto. Prepare-se para uma reviravolta que vai te deixar boquiaberto. Tudo começou com uma troca de palavras carregadas de tensão. Trump, com sua voz firme, lançou um ultimato a Zelensky. Ele disse que não toleraria mais manobras ilegais e que a resistência na Ucrânia tinha que acabar. Mas o que realmente revelou o clima pesado por trás das câmeras? Você consegue sentir o peso na sala, o silêncio cortante, enquanto suas palavras ecoam? Cada movimento, cada respiração parecia carregada de uma intenção oculta. E Zelensky, ao responder, tentou manter a calma, mas seus olhos traíam atenção. Será que ele já sabia o que vinha a seguir? No meio do diálogo, Trump fez uma pausa dramática, como se estivesse preparando uma bomba de palavras. Ele falou de documentos, instruções secretas, histórias não contadas. Algo que ninguém tinha ouvido antes. Uma crítica dura à resistência, ao apoio estrangeiro e às alianças. O silêncio veio como uma cortina de dúvida. O que estava escondido por trás daquela pausa? Era uma estratégia, uma armadilha ou a verdade nua e crua? Sensação de frio na espinha, enquanto o som de uma respiração ouvida ao fundo dava mais peso ao momento. Então, Trump, com sua voz grave, percorreu uma linha tênue entre o que é dito e o que fica escondido. Ele questionou a capacidade de Zelensky de liderar, de planejar sua defesa. Se não pode agir na coletânea da Alemanha, qual a chance na guerra? Perguntou com uma expressão séria. Será que ele estava dizendo que a Ucrânia não está à altura do desafio? Ou que algo maior está por trás dessa conversa? Seus olhos fixos, mãos cerradas, tudo parecia apontar para uma mensagem que ninguém ousa falar em voz alta. E então, veio o momento de silêncio. Zelensky, tentando manter a compostura, tentou responder, mas sua voz vacilou. Uma dúvida pairou no ar, teria ele sido pego de surpresa? E Trump, com uma mistura de calmaria e determinação, insistiu. Não há espaço para hesitações aqui, disse, enquanto a sala parecia ficar mais pesada. Quem realmente está controlando essa narrativa? Quem tem a mão forte por trás da cena? Cada detalhe, cada palavra não dita, revela uma batalha de poder que vai além do que vemos. Por fim, toda essa conversa deixa uma pergunta ecoando na cabeça: até onde essa jogada vai levar? Será que estamos assistindo ao início de uma nova fase de negociações secretas? Ou o verdadeiro objetivo é algo mais sombrio? A resposta está na calma, na estratégia, na sombra do que foi dito ali. Mas uma coisa é certa, nada mais será como antes. E você, o que acha que vem por aí? Hoje, vou contar uma história que chocou o mundo. Algo inesperado aconteceu há apenas 5 minutos em Floride. Uma cena que ninguém poderia imaginar, um momento de pura tensão, surpresa e conflito. Prepare-se para uma narrativa que vai te deixar de cabelo em pé. Imagine uma reunião crucial entre figuras de peso mundial. No centro, Donald Trump, um dos homens mais influentes do planeta. Um encontro que deveria ser formal, mas virou um verdadeiro campo de batalha emocional. Trump, com sua expressão séria, interrompeu abruptamente a conversa ao fechar a porta dos jornalistas. O silêncio foi ensurdecedor. O que ele disse a Zelensky? Que segredo tão profundo ele revelou naquele instante? Você vai descobrir agora. Tudo começou com uma acusação inesperada, uma alegação de corrupção que saiu do nada. Trump jogou na cara uma verdade escondida, algo que ninguém tinha percebido antes. Sua voz firme, quase ameaçadora, ecoou pelo salão. Você não acredita no que está por trás de tudo? Essa história de honestidade é uma fachada, ele afirmou. E mais, deu um ultimato, um aviso claro de que a situação ficou fora de controle. Mas o mais chocante vem a seguir. Zelensky, assustado, tentou se defender. Sua resposta foi rápida, mas confusa. A tensão aumentou. Uma jogada furtiva,
uma reviravolta que ninguém esperava. Trump, com um sorriso frio, parecia saber exatamente o que fazer. Sua postura mostra que ele guarda segredos que podem abalar governos inteiros. Você se pergunta, qual foi a verdadeira mensagem por trás daquela ameaça? Por que Trump decidiu invadir aquele espaço íntimo com tanta força? A cena ficou ainda mais dramática quando Trump começou a listar aliados, apoiadores, figuras influentes. Ele lançou uma teoria de conspiração, envolvendo famílias poderosas, grupos bilionários e interesses secretos. Uma mistura de acusações sem provas, mas com um impacto devastador. Ele falou de corrupção escondida, de alianças obscuras, de interesses que manipulam o mundo dos bastidores. Tudo isso enquanto o silêncio pesado do ambiente parecia quase palpitar de expectativas. Não há mais dúvidas, aquele encontro marcou um ponto de inflexão. Trump mostra uma faceta desconhecida, como um mestre nas sombras, que consegue desconstruir qualquer narrativa com simples palavras. E Zelensky? Como reagiu a tudo isso? Sua expressão mudou, a confiança se esvaiu. O medo tomou conta, mas ele tentou manter o controle. Será que ele foi atingido por um golpe psicológico? Ou tudo não passou de uma encenação? O momento virou uma bomba de emoções. A sala, antes silenciosa, agora vibrava com perguntas não ditas. Por que Trump fez esse movimento? O que ele quer alcançar com tanta ousadia? Muita gente já está perguntando se tudo isso foi um aviso, ou uma previsão do que vem por aí. Uma coisa é certa, o mundo está de olhos atentos. Quer saber o que aconteceu no final? Fuja do óbvio. Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo. E lembre-se, às vezes, as maiores reviravoltas acontecem quando menos esperamos. Você estava preparado para esse momento de pura surpresa? Você consegue imaginar o que está por vir? Fique comigo até o fim. A história está apenas começando. Recentemente, uma cena que parecia improvável deixou o mundo em choque. Donald Trump, com sua postura típica de contundência, fechou a porta para jornalistas durante uma reunião com Vladimir Zelensky. Essa atitude abrupta revelou uma verdade escondida, uma trama de corrupção silenciosa que poucos ousaram perceber. Mas o que realmente aconteceu por trás dessas portas fechadas? Prepare-se para uma narrativa repleta de reviravoltas, tensões e revelações chocantes. Imagine um ambiente carregado de silêncio, apenas o som das portas se fechando ecoando na sala. Trump, com expressão séria, lançou um ultimato a Zelensky, deixando claro que não toleraria interferências. O ar ficou pesado, a tensão se espalhou pelos corredores. Nesse momento, uma questão pulsou. Por que Trump tomou uma atitude tão radical? Seria uma tentativa de expor uma corrupção oculta, ou um jogo político que ninguém conseguiu compreender na hora? Fique até o final, porque o que pareceu ser uma simples reunião se transformou na peça-chave de uma conspiração de proporções maiores. De repente, Zelensky entrou em cena, mais rápido que o esperado. Sua presença inesperada trouxe uma nova dimensão à crise. Foi uma jogada inteligente, ou uma armadilha preparada para frustrar Trump? Você consegue imaginar o cheiro de tensão no ar, o toque frio da mesa sob suas mãos? As palavras trocadas eram carregadas de significado, cada gesto, uma pista de um jogo complexo. E o que aconteceu depois? A resposta é surpreendente. Zelensky conseguiu contornar a armadilha, e o cenário mudou completamente. Mas a verdadeira pergunta ainda fica: quem saiu realmente vitorioso? Continue conosco para desvendar essa narrativa que prende a respiração, revelando os segredos mais sombrios do poder internacional. No coração de uma crise inesperada, uma cena chocante se desenrola. Imagine um encontro entre líderes mundiais, tenso, carregado de segredos. De repente, um gesto inesperado. Um dos protagonistas fecha a porta na cara dos jornalistas e revela uma verdade oculta, uma acusação de corrupção que ninguém imaginava. Como tudo isso poderia acontecer? Quais os segredos escondidos por trás desse momento dramático? Fique até o final, porque a história que você irá descobrir vai virar tudo o que você pensava de cabeça para baixo.
Tudo começou com uma reunião aparentemente comum, até que a porta se fechou abruptamente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Um líder, acostumado a manipular o jogo político, virou as costas para a mídia, revelando uma ameaça velada. Questões de corrupção, interesses ocultos e traições profundas vieram à tona. Quem realmente controla essa cena? E por que essa revelação pode mudar o rumo do mundo? A resposta está escondida nas entrelinhas desse encontro explosivo. Prepare-se, você será surpreendido. Ao longo da conversa tensa, um protagonista destrói a fachada de suavidade com uma postura firme, quase desafiando o próprio destino. Cada palavra, cada silêncio, carrega um peso impossível de mensurar. E aí, surge a dúvida, até onde os interesses pessoais se misturam com interesses globais? Ou será que essa jogada é uma simples peça de um tabuleiro muito maior? A presteza foi cortada, o suspense reforçado. E uma única decisão pode definir tudo o que vem pela frente. Você já imaginou o que realmente aconteceu ali? Porque, no final, tudo pode mudar com um único movimento. A cena se intensifica quando um nome de peso entra no palco, trazendo à tona uma história de poder, traição e estratégias de derrubada. O líder revela uma jogada improvisada, quase desesperada. O cheiro da sala, o barulho de passos apressados, tudo reforça o clima de caos controlado. Será que essa crise vai escalar? Ou será que há uma saída escondida que ninguém consegue enxergar? Cada detalhe, cada parágrafo dessa narrativa revela uma reviravolta que pode alterar o destino de países e de milhões de seres humanos. E a questão que fica no ar, quem realmente manipula tudo isso? É você quem decide. Ao final, uma frase ecoa na memória, uma estratégia impossível de prever, um jogo de xadrez onde o rei foi ameaçado, mas a rainha se mantém firme. Quem será o próximo a cair? Quem vai manter o controle? E o mais importante, o que tudo isso significa para você, que assiste e acompanha essa história cheia de conspirações e segredos? Este é o momento de refletir. Afinal, a verdade está escondida nas sombras dessa narrativa complexa, que ainda reserva surpresas tremendas. Prepare-se para a revelação definitiva, porque o mundo nunca mais será o mesmo depois desse episódio. Nos últimos momentos, tudo pareceu se transformar de forma dramática. Zelensky, que havia se mostrado resistente, de repente, virou a chave. Ele, apesar de tudo, manteve a calma, mas uma sensação de enigma pairava no ar. Era como se uma peça secreta estivesse prestes a se revelar. Você sente o peso dessa tensão crescendo? A história está prestes a tomar um rumo que ninguém esperava. Tudo começou com uma conversa silenciosa, carregada de palavras não ditas. Zelensky, em um momento, se viu cercado de perguntas difíceis. A sala, impregnada do cheiro de tensão, parecia sufocante. O silêncio era quase ensurdecedor, deixando cada respiração mais pesada. Até que, de repente, uma mudança inesperada. Uma ação que parecia improvável. Você consegue imaginar o que poderia acontecer a seguir? Após essa pausa dramática, veio a reviravolta. Zelensky, antes relutante, deu um passo audacioso. Seus olhos brilharam com uma determinação renovada. Ele começou a falar com convicção, revelando segredos que deixaram todos atônitos. A sala ficou em silêncio total, enquanto uma nova estratégia surgia na mente dele. Mas o que motivou esse abrupto movimento? Qual será o próximo passo em uma jogada tão arriscada? O que vem a seguir poderia mudar tudo. Uma proposta inusitada, uma aliança inesperada, ou uma traição surpreendente. A atmosfera fica cada vez mais carregada de suspense. Cada detalhe, cada gesto, parece guardar uma mensagem secreta. Você consegue sentir a eletricidade no ar? Uma decisão pode transformar o destino de muitos. E aí, o que você achou dessa história? Você conseguiu imaginar o desfecho antes da revelação final? A trajetória de Zelensky lembra um jogo de xadrez onde cada movimento é crucial. Daqui para frente, tudo pode mudar com uma única palavra ou uma ação inesperada. Este é o verdadeiro poder do suspense. Prepare-se para a conclusão definitiva, uma revelação que ninguém viu vindo.
No último instante, algo que chocará a todos e mudará o rumo dessa narrativa para sempre. Você está pronto para descobrir o que acontece quando os segredos mais profundos vêm à tona? A hora chegou. A história não termina aqui. Afinal, quem se atreve a desvendar o grande mistério? A maior reviravolta está por vir. Aquilo que parecia inalcançável se torna realidade, e tudo muda em questão de segundos.